desde criança, acho que a minha mãe meus pais, sendo descendentes de japoneses, né, eles tinham muita dificuldade de entender o português. Então, a minha mãe tinha problemas de saúde, enfim, na época, e tomava vários remédios, e ela pedia para eu ler a bula do remédio. Eu, criança, 9, 10 anos, lendo aquela bula, não entendendo nada, né? Mas aí eu sempre pensei, puxa, um dia eu quero conseguir ler isso, entender e poder explicar, né? E aí o interesse pelo estudo de medicamentos, entender mecanismo, aí foi por aí que eu entrei no curso de farmácia e bioquímica da USP. Eu ingressei com esse intuito de entender mais sobre os remédios, enfim. E durante o curso, enfim, a gente aprende que não é tão... na verdade, assim, você entra na faculdade achando que vai entender os remédios e que você vai descobrir novos remédios, como se isso fosse algo fácil, né? E na verdade, na realidade, à medida que você vai fazendo o curso, você vai vendo que não é bem assim, que o processo é muito mais longo, né? Então, a motivação para o curso de farmácia foi com o intuito de entender mais, enfim, remédios, as moléculas. E durante o curso de farmácia, na verdade, eu também sempre tentando, não só, eu sempre, desde o curso da graduação, não era simplesmente assistir a aula ok, entendi. Eu sempre queria entender mais a fundo, né? Eu sempre que se falava de um remédio funciona para tratar, sei lá, dor de cabeça. Eu queria entender sempre um pouco mais a fundo como é esse mecanismo, como que realmente, onde ele atua, enfim, sempre tive muito interesse de aprofundar nos temas. Então, eu comecei a fazer iniciação científica, não exatamente na área de medicamentos, na verdade, eu acho que durante o curso você meio que se desilude com essa ideia de que vai fazer a descoberta de um remédio novo, enfim. E na época eu conheci um professor que também era descendente de japoneses como eu, do departamento de alimentos. E aí eu me interessei pela pesquisa dele, que era na área de alimentos, trabalhando com carnes, isolando colágeno de fontes alimentares, enfim. E aí eu fiz essa iniciação. O que foi bem interessante, né, durante essa iniciação, não só em aprender as técnicas, enfim, envolvidas em analisar colágeno. Na época eu fiz, a gente isolou colágeno de cação, né, de um peixe. Conseguimos caracterizar, enfim, um colágeno novo. Mas o que foi bem interessante para mim e que me levou a esse caminho realmente da pesquisa foi, durante o estágio, ter conhecido um outro professor que veio do Japão dar um curso na faculdade de farmácia. Ele tinha vindo a convite de uma outra professora, e aí eu assisti o seminário dele e por conta né, eu sempre também quis, não só com essa ideia de aprofundar mais o conhecimento, aprender mais, eu achei que eu tinha que ir para fora. Eu achei que eu deveria ir para fora para estudar mais. E esse pesquisador do Japão me abriu, na verdade, as portas, a possibilidade de um contato para poder ir para o Japão, né? Então, depois do curso de graduação, eu ainda pensei se eu deveria seguir a carreira acadêmica ou se eu deveria ir para a indústria, né? Porque a farmácia é uma área que tem várias possibilidades de trabalho, muitas empresas oferecendo estágios, né, nas empresas.
e trabalhar em empresa tem o status, né? Você ganha um salário melhor, enfim, tem vários benefícios, e a universidade com aquela bolsa, né, que é super baixa, então não era tão atraente, ainda fiquei na dúvida o que eu deveria fazer. Cheguei aí, até fiz estágios em indústria, na verdade, nesse caminho, mas no final eu achei, não, acho que a gente tem fases na vida em que a gente deve investir, acho que na aprendizagem, né? E meus pais sempre foram, né, acho assim, sempre também, como fala, incentivando que eu estudasse cada vez mais, enfim. Então, e eu também tinha muita vontade de ir para o Japão e conhecer, não só em termos de aprendizagem, mas também conhecer a cultura lá no Japão. Então, eu agarrei essa oportunidade de ter conhecido esse professor, né, japonês, e quando eu terminei, eu fui atrás de bolsas, enfim, ele mesmo tinha me falado que tinha... Isso já tinha feito mestrado, doutorado? Não. Aqui, não. Isso aqui ainda Isso, só a graduação. Eu fiz somente a iniciação científica. Eu pensei em começar um mestrado aqui, mas na verdade eu estava muito na dúvida. Eu acho que quando a gente termina a graduação, a gente não está muito seguro do que quer fazer, né? Então, eu não comecei na realidade, não comecei o mestrado. Na verdade, eu fui para o Japão com o intuito de aprender mais. Isso independente, não com o intuito de vou aprender mais fazendo um doutorado, por exemplo. Eu fui lá para aprender mais, aprofundar mais os conhecimentos. E esse professor que eu conheci, ele era de um instituto de pesquisa, ele não era ligado a uma universidade, ele era de um instituto de pesquisa. Então eu achei na época que indo fazer estágio, eu agregaria mais conhecimento, e isso me ajudaria talvez a trabalhar depois numa área que mesmo que fosse numa empresa, fosse numa área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Não um trabalho, enfim, que não envolvesse pesquisa, mas o meu interesse sempre foi trabalhar em pesquisa, então, enfim. Então, tem várias bolsas para descendentes de japoneses irem para o Japão. Tem bolsas para ir estudar em universidades, que é o Monbusho, né, que são bolsas do governo japonês, e tem bolsas mais técnicas, que é o que eu apliquei, na verdade, né, que são as bolsas da JICA, que eles oferecem essas bolsas para fazer um estágio técnico no Japão. Então, eu fui fazer esse estágio técnico no Japão, mas chegando lá, né, um instituto de pesquisa, um laboratório na área de lipídios, que no final é a minha área de pesquisa desde então. Eu comecei lá, terminando a minha graduação, eu fui para lá, então, logo depois da minha iniciação científica. Então, entrei nesse laboratório e lá eu era a menos graduada, né? Todos que trabalhavam lá naquele laboratório de pesquisa, a maioria tinha uns 3 pós-docs, um doutorando, técnicos, e eu era a menos graduada do grupo, né, que estava indo lá para fazer um estágio técnico, aprender alguma técnica por 2 anos, era uma bolsa de 2 anos, e depois para retornar ao Brasil. E eu acho que na verdade, o que me despertou, né, porque em relação ao interesse pela pesquisa, foi ter trabalhado de verdade com pessoas que faziam pesquisa, né, esses pós-docs, né, do laboratório, conhecendo os trabalhos deles, né, vendo que como fala, vendo eles trabalharem, publicando e fazendo aquilo de uma forma bem interessante, né? E lá no Japão,
é diferente... Mas nesse lugar não tinha doutorado, mestrado, não era ligado à universidade? Não era. Era um laboratório. Tinha um aluno de doutorado que estava fazendo parte do projeto dele nesse instituto, nesse laboratório. Mas é um instituto de pesquisa, então, na verdade, não chega a ser, eu acho que não é bem um NIH dos Estados Unidos. O equivalente ao NIH dos Estados Unidos seria o RIKEN, né? Mas é um Instituto Nacional de Pesquisa do Japão na área de alimentos, especificamente no laboratório de lipídios. E aí eu achei, né, depois desses 2 anos, eu falei, não, eu acho que gostei bastante do trabalho nessa área de lipídios, do trabalho desse meu orientador. E eu falei, bom, acho que eu preciso agora, eu quero me aprofundar mais, fazer um mestrado, doutorado, né? Então eu fiquei mais tempo. Eu voltei uma vez, mas depois eu retornei para voltar para lá para fazer mestrado, na verdade. Com o mesmo orientador, só que... E na universidade? Isso, na universidade. Coincidentemente, quando eu terminei o meu estágio de técnico, esse pesquisador que estava nesse instituto de pesquisa, ele se transferiu para uma universidade, né? E aí surgiu então a oportunidade de continuar com esse mesmo pesquisador, agora numa universidade fazendo o mestrado. Então eu apliquei para a prova de mestrado na universidade, né, para onde ele foi, e aí eu passei e aí eu voltei para o Japão para fazer mais 2 anos de mestrado. Eu já tinha feito 2 anos de estágio técnico com esse pesquisador e aí entrei no mestrado para fazer mais 2 anos de mestrado. E isso numa universidade chamada Universidade de Tokushima. Não é uma universidade, né, de renome, mas enfim, era para onde o pesquisador com o qual eu trabalhava foi, né, se transferiu, e eu gostei muito do trabalho dele, do trabalho que ele desenvolvia. E aí eu fui fazer o mestrado com ele na Universidade de Tokushima, na área de nutrição, né? E aí eu fiz esses 2 anos, e aí depois eu voltei. Na verdade, eu comecei o doutorado, mas aí tinha uma questão financeira também, né? Eu fui para lá, no início, quando eu fui com a bolsa do estágio técnico da JICA, eu estava muito bem, porque a JICA paga uma bolsa muito boa. Mas depois, quando eu retornei para fazer o mestrado, eu fui por conta própria, eu não fui com nenhuma bolsa de nenhum, né? Eu fui por conta. E aí eu tinha que... não tinha... Como fala? Tinha algumas bolsas locais, né? Eu até cheguei a ficar com 1 ano de bolsa do Rotary, mas era uma situação não muito segura financeiramente, né, no Japão. E então eu achei que seria melhor eu retornar. Enfim, a universidade, como eu falei, ele não era a universidade top do Japão, e eu achei que com quase 5 anos trabalhando com esse pesquisador, eu já tinha aprendido bastante com ele, e aí eu resolvi voltar para o Brasil. E você fez doutorado aqui? Aí eu fiz o doutorado aqui no Instituto de Química. E qual foi a tua área de pesquisa? Como é que exatamente você falou aí nos lipídios? Isso. Então, aí trabalhando... Na verdade, quando eu fui para o Japão, era para trabalhar com antioxidantes, mas para entender a função de antioxidantes, antioxidantes para prevenir a oxidação de lipídios em meio biológico, né? Então, trabalhando com antioxidantes, como falo, teria que... Para você entender o mecanismo de ação desses antioxidantes, teria que entender o mecanismo de como os lipídios se oxidam. Então, aí comecei a entrar nessa área de oxidação de lipídios em meio biológico,
lá, né, comecei isso lá no laboratório do professor Teral. E aí, quando eu retornei, eu voltei numa área trabalhando com lipídios oxidados aqui no departamento de bioquímica. Agora, não com foco, o professor aqui, na verdade, o diretor atual, o Paulo Di Másio, que foi o meu orientador do doutorado. Eu voltei para a área, fazer doutorado no laboratório dele, trabalhando com lipídios oxidados, mas voltados para o interesse do grupo dele, né? Que ele trabalha com espécies excitadas, o oxigênio singlete, e aí ele me propôs de estudar o mecanismo de formação de espécies excitadas a partir de lipídios oxidados. Porque desde muito tempo já havia muitos dados mostrando, né, por métodos indiretos, que esses lipídios oxidados geram luz, né? E aí algumas evidências apontavam que essa luz seria devida à formação de oxigênio singlete. Tinha alguns mecanismos químicos que já tinham sido propostos, mas não especificamente para lipídios, era para compostos orgânicos em gerais, que a reação de peróxidos de lipídios, através de um certo mecanismo, geraria esse oxigênio singlete. Então ele me propôs para estudar esse mecanismo, tentar elucidar esse mecanismo de uma forma mais refinada, né, direta, usando espectrometria de massas, marcação com oxigênio 18, então mostrar de uma forma bem refinada e direta se realmente aqueles lipídios oxidados poderiam gerar o oxigênio singlete. E aí esse foi o meu trabalho de doutorado. Então a gente conseguiu demonstrar, usando marcação isotópica, espectrometria de massas, que o oxigênio singlete realmente é formado a partir de peróxidos lipídicos. Isso resultou em publicações de alto impacto, né, que é publicações em revistas tops aí na área de química, o Journal, o JACS, né, que é o Journal American Chemical Society. E aí depois esse trabalho evoluiu para algumas outras reações envolvendo reação inflamatória. Então a gente também conseguiu publicar no PNAS, enfim, então o doutorado aqui trabalhando com mecanismos químicos envolvendo peróxidos lipídicos, então resultou em publicações muito boas, na verdade. E isso me ajudou, na verdade, de um certo modo, a continuar. Enfim, você depende de publicações, não só o interesse, né? Não adianta você só ter interesse pela pesquisa, mas se você não conseguir ter a sorte de ter um projeto que resulte em publicações também boas, é difícil você depois conseguir uma colocação ou bolsas para você prosseguir a pesquisa. O projeto do laboratório, então, ele está focado em estudar mecanismos de oxidação de lipídios, né? Então, já não tanto num contexto tão químico, né? Enfim, não tanto num contexto químico de geração de espécies excitadas, mas num contexto um pouco mais biológico, um pouco mais amplo, né? Estudando essas reações agora em doenças neurodegenerativas, né? Então, como o cérebro é um local onde a gente muito rico em lipídios insaturados, enfim, uma das perguntas do nosso laboratório é entender, né, atualmente, se durante processos neurodegenerativos, se esses lipídios são oxidados, e se são oxidados, que tipos de lipídios são oxidados. Então, detectar essa oxidação, quantificar essa oxidação através de técnicas, né, precisas, sensíveis, reprodutíveis, né, enfim. Então, uma das linhas de pesquisa do laboratório
é estudar esses lipídios oxidados em doenças neurodegenerativas. Como o intuito é detectar esses produtos oxidados, e esses produtos oxidados estão presentes normalmente em quantidades muito ínfimas, né, em sistema biológico, a gente precisa de técnicas sensíveis. E uma das técnicas bastante sensíveis é a espectrometria de massas, né? Então, a gente trabalha bastante com essa técnica de espectrometria de massas enfim, a tecnologia nessa área avançou bastante nos últimos 10 anos, 20 anos, e hoje em dia se trabalha, como fala? A gente trabalha com espectrometrias de massas de alta resolução, né? O que quer dizer isso? É uma técnica que permite você detectar a massa da molécula com uma precisão, uma acuracidade alta. Isso é importante para identificação precisa da molécula, né? Então, se você quer caracterizar uma oxidação, você precisa detectar você precisa de uma sensibilidade suficiente para detectar essa molécula, mas você, ao mesmo tempo, precisa caracterizar a estrutura do produto oxidado. E, para isso, você precisa ter uma acuracidade alta na massa, né, do lipídio oxidado que está sendo detectado. Isso ajuda você a identificar a estrutura do produto oxidado que está sendo formado em meio biológico. Então, a gente tem usado essa ferramenta de espectrometria de massas de alta resolução. Um dos trabalhos recentes do nosso grupo, ele focou na caracterização de moléculas de colesterol oxidado em cérebro, numa doença chamada esclerose lateral amiotrófica, né? Então, aqui no Instituto de Química, enfim, no grupo do redoxoma, essa rede de pesquisadores, a gente tem focado no estudo dessa doença e nós temos acesso ao modelo de rato dessa doença, né? Então, usando esse modelo de ratos, né, com essa doença, a gente resolveu investigar no cérebro desses ratos, desses animais doentes, se haveria a formação, o acúmulo de alguma molécula de colesterol oxidado que poderia ter alguma implicação nessa doença. Então, a gente partiu de alguns pressupostos, enfim, a gente conhece bastante a química da oxidação desse colesterol por diferentes vias, né, diferentes radicais livres, diferentes espécies oxidantes, e a gente conhece bem os produtos que se formam a partir do colesterol. A gente também tem várias técnicas para medir esse produto oxidado, então a gente resolveu usar essas técnicas desenvolvidas no laboratório para analisar essa molécula oxidada no cérebro desses animais. E aí a gente conseguiu, né, vimos que nesses animais doentes esse colesterol oxidado está presente. A gente imaginou que talvez ele estivesse presente em concentrações muito mais altas no animal com a doença em relação ao animal não doente. De fato, existe um certo aumento no nível desse colesterol oxidado, mas não é um aumento tão exacerbado como a gente imaginava que poderia estar acontecendo. Enfim, o cérebro tem várias maneiras de detoxificar, de eliminar ou de se livrar desse colesterol oxidado. Mas só o fato da gente ter conseguido detectar essa molécula oxidada no cérebro desses animais, a gente achou que a gente deu um passo importante em relação, né, a uma doença que é super,
agressiva, né? Então as pessoas que têm essa doença não sobrevivem aí mais de 5 anos. E aí a gente foi estudar, tentar verificar se esse colesterol oxidado que a gente detectou no cérebro desses animais, como ele poderia ter alguma implicação na doença. E aí a gente tem um modelo in vitro, onde a gente estuda a agregação de uma proteína que é chamada superóxido dismutase. Essa proteína é a proteína que se encontra mutada nesse modelo animal que a gente usou. E vários trabalhos na literatura já mostraram que essa proteína no animal doente ela sofre agregação, né? Então, chega um certo ponto, uma certa idade, os animais eles começam a apresentar sintomas de paralisia justamente porque tem uma agregação, né? Um dos fatores que leva a essa paralisia seria a agregação dessa proteína, principalmente na medula espinhal do animal. Bom, enfim, a gente resolveu estudar in vitro, inicialmente, se essa molécula de colesterol oxidado poderia induzir a agregação dessa proteína. E aí, fazendo os ensaios, a gente viu que sim, ele agrega e agrega de uma forma bastante forte, induz uma agregação bastante intensa dessa proteína in vitro. Então, in vitro, a gente viu que esse colesterol oxidado pode ser prejudicial, né, para... Vocês estão fazendo ensaios animais agora? Então, a ideia nossa seria tentar realmente ver em vivo esse mesmo fenômeno que a gente viu in vitro. Porém, existe toda uma dificuldade agora de detectar isso seja no modelo animal em vivo ou se a gente tivesse acesso à medula de pacientes, enfim, não é tão trivial fazer essa detecção em vivo, mas a gente está trabalhando nesse sentido, a gente está tentando verificar através de técnicas proteômicas, né, se esse aldeído de colesterol poderia estar modificando essa proteína em vivo, né? A gente não tem uma evidência em vivo, a gente tem uma evidência in vitro de que a proteína modifica e que agrega, o colesterol modifica a proteína e agrega a proteína. Eu acho que em termos de referência científica, esse pesquisador que eu conheci, que veio ao Brasil, né, e depois eu fui para o laboratório dele, para mim ele foi a pessoa que realmente me estimulou e me despertou esse interesse pela ciência, né? Então eu acho que ele faz sempre com muito, como fala, bastante ativo. Na verdade, ele organizou várias conferências e ele também me estimulou a participar de várias conferências internacionais. E o fato de eu estar no Japão é diferente, eu acho que daqui, mas lá tinham várias conferências internacionais acontecendo. E no período de 2 anos que eu estive lá, eu participei de várias conferências internacionais. Então, mesmo não indo apresentar trabalhos, que normalmente a gente só pode ir, né, normalmente levando algum trabalho para apresentar. Mas na época eu era estagiário desse projeto, dessa bolsa da JICA, mesmo não tendo trabalhos para apresentar, eu tive a chance de participar de várias conferências internacionais. E lá eu conheci vários pesquisadores dos papers que eu estava lendo no laboratório, né? Então, isso acho que você fica deslumbrada, né? Como estudante na época, eu achei muito interessante de conhecer vários pesquisadores, né, dos papers que a gente trabalhava lá, lia no laboratório, enfim. E aí acho que você vê que
Acho que normalmente você imagina a ciência como algo muito distante, né? Porque você lê no paper, você vê aqueles pesquisadores, lê papers, né? De Science, Nature, enfim, e você vê aquilo como algo muito distante de você. E aí, quando você vai nesses congressos e você vê de perto, né? E assiste palestra desses pesquisadores, acho que você quebra essa distância. Você fala, por que não? Quem sabe um dia eu posso chegar, né? Eu também posso chegar no lugar como esses pesquisadores aí nessas conferências internacionais. A gente comum, né? A gente comum. No fim, a gente acha que é uma outra pessoa, que, não, enfim, você conversa, são pessoas normais, né? Enfim, então você vê que não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que sem ciência não há desenvolvimento. Para mim, desenvolvimento e ciência são indissociáveis. Eu acho que, por mais que existam críticas, né, eu acho que tem um lado que fala a ciência básica, principalmente, né, não aplicada, que você não vê uma translação rápida, né, entre a pesquisa que é feita no laboratório e o produto que sai ali no final. Mas é um processo que é longo, mas que é fundamental. Se você não tem ciência, você não vai ter desenvolvimento, você não vai, né, gerar novos conhecimentos, novos produtos, novas tecnologias, novos mecanismos, né, tem várias doenças que ainda são incuráveis, né, câncer, doenças neurodegenerativas, e eu acho e os progressos são pequenos, mas são progressos pequenos que são imprescindíveis, né, que vão se acumulando e que um dia, né, serão fundamentais para a gente, talvez, né, descobrir novas formas de tratamento, né? Então, acho que é a base. Sem essa base, eu acho que a gente não tem como evoluir. Eu não vejo um país sem ciência é um país sem futuro. Para mim, não tem como. Acho que é indissociável. Eu acho que e a gente vê os exemplos, né? Eu acho que todos os países que investiram principalmente em educação, né? Eu acho que a ciência vem depois de uma educação de base muito boa, né? Que vai, então, propiciar uma pesquisa de qualidade. E os países que investiram em uma educação de base, né, muito boa, né? Você vê que eles estão mais desenvolvidos, justamente por investir. Lá no Japão, isso. Eu acho que se você não investir inicialmente em educação e na pesquisa, né, porque tudo é interligado, você não pode investir só em um local e falar, não, a ciência a gente não precisa, a gente vai trazer de fora. Não tem como, isso acho que não funciona. Tudo como fala, é interligado e acho que precisa, todas essas, desde a educação, a ciência, elas precisam de investimento constante para que o país, né, possa progredir, enfim. Eu acho que tem que ter muita dedicação, resiliência e não, assim, porque o caminho eu acho que é muito cheio de frustrações, na verdade, né? Não é um caminho muito fácil. Mas, assim, se você tem um interesse, se você se vê fazendo pesquisa, se vê, né, descobrindo novas fronteiras, novos conhecimentos, não desistir, né? É difícil e não se, assim, frustrações nesse caminho vão existir e muitos. Eu acho que não é um caminho fácil. Eu mesma, acho que várias vezes pensei em desistir, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que quando você descobre aquele passinho a mais que você consegue dar num certo nicho
né, de conhecimento, aquilo te traz um retorno, uma satisfação grande e eu acho que vale a pena. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu acho que estudar muito, não desistir. Eu acho que e você foi para o Japão já falando? Você falava em casa? Você foi falando em japonês? Sim. Meus pais são japoneses de lá mesmo, né? Eles vieram, eles são imigrantes. Então eu desde pequena Foi a minha primeira língua. Então eu já fui para lá, eu falava, não escrevia, até agora não escrevo tão bem, mas falar era algo normal na minha casa. No caso a ciência lá publica em japonês mesmo ou em inglês? Tá, não, tem publicações locais como a gente tem aqui no Brasil, mas as publicações lá, a maioria em revistas internacionais como a gente também faz aqui. Quando eu fui, minhas apresentações no laboratório ou em congresso sempre foram em inglês. Eu nunca arrisquei a fazer em japonês, porque a linguagem técnica, né, é sempre mais difícil. A linguagem do dia a dia você conversa, você se vira, mas a linguagem técnica é sempre mais difícil. Então, tudo, as anotações, as apresentações, tudo em inglês. As publicações, enfim, tudo em inglês. Bom,